A santificação do homem deve ser integral. O que seria isso? Corpo, alma e espírito. A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando mais uma gravação de pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, para mais uma gravação dos jovens da revista dos jovens da CPAD. Esse que vos fala é o diácono Kelvin e iremos falar hoje da lição 11, que ela tem como tema Santidade Integral. Antes de começar, já quero pedir para que os irmãos venham compartilhar esse vídeo, comentar sobre ele, falar o que está achando das aulas, e curtir, não deixa de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E também do lado do botão inscrever-se tem um sininho, então toca no sininho aí para receber notificações de mais vídeos. Estamos gravando, estamos criando conteúdos para trazer ao canal. Esse canal ele não é apenas de pré-aula, ele tem outros conteúdos, mas iremos colocar ao decorrer dos dias aí conteúdos abençoados. E sobre a aula de hoje, já quero dar um spoiler. Gravamos ontem, né? Eu estou gravando hoje na segunda-feira, que antecede a lição 11, né? Que antecede a lição 10, na verdade. Como a gente grava geralmente antecipadamente, né, uma semana antes, eu estou gravando. Tivemos a lição 9, né, essa última semana, e eu estou gravando agora a lição 11, e ontem nós gravamos uma palavra abençoada com o pastor Rigonato e o Cavalcante sobre as duas naturezas do homem, né? As duas naturezas vêm bastante de encontro com a lição de hoje. É uma pré-aula, então eu vou fazer resumidamente, mas fiquem atentos que vai vir um vídeo muito bom sobre esse tema. Já vamos falar na lição. O textuário ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O resumo da lição ele vai dizer assim: a santidade deve abranger o ser humano por completo, espírito, a alma e o corpo. A leitura bíblica em classe, ela vai ter 3 pontos dentro da lição. O primeiro é em Gênesis capítulo 2, verso 7, que ele vai falar ali da criação do homem. O segundo aí texto bíblico, ele é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 21 ao 23, que aqui ele já está, Paulo está dando alguns apoios aí, algumas dicas, né, para a igreja de Tessalônica, sobre o homem fazer uma autoexaminação, né, uma autoanálise. Depois ele fala para o homem se abster da aparência do mal. Depois ele fala aí, né, o textuário que nós lemos, que o homem tem que ser plenamente santificado, tanto espírito, como alma, como corpo. E em Gálatas capítulo 5, do versículo 24 ao 26, nós temos aí sobre as concupiscências e as paixões do mundo. E também que devemos viver segundo as vontades do Espírito. E que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Os objetivos da lição: 1. É mostrar que o ser humano é integral. 2. Compreender como se dá a santificação por parte do imaterial do ser humano, espírito e alma. E o terceiro aí, objetivo é saber como se dá a santificação da parte material do ser humano. Como nós vemos, os objetivos, eles sempre têm ali 1, 2 e 3. O primeiro objetivo é mostrar que o ser humano é integral, que nós iremos falar no primeiro tópico. O segundo tópico, nós iremos falar sobre alma e espírito, aqui como diz aqui no objetivo, que é que nós iremos compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, que é a parte da alma e do espírito.
E o terceiro é saber como se dá a santificação pela parte material, que é o corpo. Isso no tópico 3. A introdução já nos diz assim, ó. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição desse domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. Nós iremos aí falar mais sobre esses pontos, sobre as três áreas do corpo humano, que é corpo, alma e espírito. É, e assim, eu já quero tirar o elefante da sala, né, como nós dizemos, e dizer que nós acreditamos na trindade do corpo humano. Assim como temos a trindade de Pai, Filho e Espírito, nós aqui também acreditamos na trindade do homem, que ele é composto de corpo, alma e espírito. Mas iremos falar isso mais ao decorrer da lição. Nós, como somos da Assembleia de Deus, até porque se você está numa pré-aula da CPAD, você está num curso de Bíblia, né? Um curso bíblico da Assembleia de Deus. E nós, como somos da Assembleia de Deus, nós acreditamos na trindade, corpo, alma e espírito. O primeiro tópico ele diz: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Aí nós temos o primeiro subtópico, né, que diz o conceito do ser humano integral. O primeiro, os destaques, né, eu sempre trago destaques, ele diz: os gregos acreditavam que a antropologia era dicotonista, ou seja, a alma era boa e a carne má, desprezando assim a carne. Os judeus acreditavam na totalidade do ser humano, assim como Deus criou. E o terceiro destaque é Paulo, conhecedor das duas culturas, assegurou aos crentes de Tessalônica a totalidade, assim como os judeus acreditavam. Vamos lá. A igreja de Tessalônica, ela ficava ali na região da Grécia. E a Grécia, como nós sabemos, é uma cultura grega, que tem ali toda a sua cultura de panteões de deuses, e esses deuses eles tinham ali muito aquela questão do homem, do Deus, do semideus. Só que tinha um problema, eles eram dicotonistas. O que é uma pessoa dicotomista? É uma pessoa que só acredita que só tem corpo e espírito. Tem umas igrejas que acreditam que existe corpo e espírito e que a alma fica dentro do espírito, junto com o espírito. Não é uma coisa que deve se debater muito, discutir muito, porque o que importa aqui é a santificação integral. Se você acredita que existe corpo, espírito e alma são juntos, e você pensa assim, eu preciso cuidar tanto do corpo quanto do espírito barra alma, você está certo. Você precisa cuidar dos dois. Você precisa ter uma vida santidade integral. Só que os gregos, como eles acreditavam nesses dois conceitos e eles separavam esses dois conceitos, o que eles viam então? O espírito, ele era bom, só que a alma era má. Por a alma ser má, né, ela ser mortificada e ela apodrecer e morrer, eles não ligavam para uma santificação da alma, do corpo. E com isso, eles faziam barbárias com o seu corpo. Eles não ligavam para um cuidado com o seu corpo. E o que isso traz? Traz ali então uma mortificação do corpo. E aí você vai ver mais para frente, a gente vai até ver nos próximos subtópicos, nós tínhamos os gnósticos. E os gnósticos, eles acreditavam que o Deus só queria o seu espírito, ele não queria o seu corpo. O que estava errado. E aí Paulo, ele preocupado com isso, ele assegurou para os irmãos de Tessalônica, que viviam uma vida inteira sendo instruídos a acreditar nisso, que o espírito é bom e o corpo, por ser ruim, não interessa para Deus, que eles ali talvez já estavam vivendo uma vida já não pensando no corpo. Só que Paulo ele vem da cultura judaica. E a cultura judaica estuda o Torá. E quando estuda o Torá, eles provavelmente não, é certeza, que eles leram Gênesis 2, que mostra que Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Sendo assim, então, o judeu ele acreditava
que o corpo ele era tão importante quanto o espírito e a alma. E aí o judeu ele então cuidava-se integralmente. Você vê que dentro da cultura judaica tinha ritos de purificação do corpo para se apresentar a Deus. E aí Paulo, ele traz isso para a igreja de Tessalônica. E ele fala que o tem que ser integral, corpo, alma e espírito. O segundo subtópico ele diz: corpo, a parte material do ser humano. E aí temos três destaques. Os gnósticos defendiam que o corpo era mau, por isso fazia-se o que quisesse com ele sem consequências. O segundo destaque fala: outro pensamento também errôneo era que, devido ao corpo ser mau, não havia cuidado para destruí-lo. E o terceiro destaque é: no Novo Testamento mostra que o corpo é importante e a preservação em santidade é necessária, pois é a habitação do Espírito. Já falei um pouco sobre isso no primeiro tópico, mas aqui já continuando sobre os gnósticos, eles tinham esse pensamento mesmo, que o corpo era mau, assim como os gregos. E aí, então, eles não ligavam para o que faziam com o corpo. Eles falavam: não tem problema você ir se prostituir, pegar doenças venéreas, pois o corpo é somente um receptáculo para o espírito. Não tem problema você ir lá e comer coisas que fast food, né? Não tinha fast food na época, mas só para a gente trazer para o jovem, né? O jovem que gosta tanto de fast food, não tem problema comer um fast food. Se você comer um fast food e ter um problema de colesterol, o corpo é mortal mesmo, vai morrer mesmo. E isso não era certo. Nós devemos preservar o nosso corpo da mesma maneira que nós devemos preservar o nosso espírito e a nossa alma. Deve ser integral. O corpo faz parte, porque é com o corpo que você se movimenta. É com o corpo que você levanta sua mão para adorar a Deus. É com a sua boca que você fala para Deus cânticos de louvor. Então o corpo ele é tão importante quanto a alma e o espírito. Só que como nós vimos, tínhamos esses pensamentos. A igreja também tinha o pensamento ali que não tinha problema não cuidar do corpo. Tem uma doença, tá bom, não vou cuidar dessa doença não. Se eu morrer, tá sem problema nenhum. Não, devemos cuidar do nosso corpo. Devemos estar sempre ali cuidando do templo do Espírito Santo. Porque a preservação da santidade ela é necessária por causa disso. O corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O terceiro subtópico ele diz: alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. E aí nós temos três destaques. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vemos relatos da separação da alma e espírito. O espírito foi criado a partir do Criador, com ele o ser humano tem consciência das coisas espirituais. E o terceiro destaque é: a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Ambos são eternos e devem ser cuidados de igual ao corpo. Aqui nós já temos uma visão, já iniciando, sobre o espírito e a alma, que nós iremos falar mais no segundo tópico, né? No segundo tópico da revista e da lição. Mas aqui ele já faz uma abertura, já faz uma introdução para esse tema, alma e espírito, e já explicando o que significa os dois. Então aqui a gente vê que o espírito ele é aquela parte da espiritual do corpo. Então, assim, do homem, né? Se nós temos o espírito ali voltado para Deus, nós iremos ver as coisas espirituais, entender as coisas espirituais. Já a alma, ela é o centro nervoso dos seus sentimentos. Então, se você tem uma decisão, ou se você tem um sentimento, ou se você tem uma ação, tudo isso é devido à alma. Então, assim, quando nós falamos que o coração é enganoso, às vezes pode ser enganoso, você pode colocar isso como sentimento da alma. Se você está ali, agir muito com o sentimento, você pode errar. Se você tem uma consciência mais centralizada, mais centrada, talvez você erre menos. Porque se você toma uma decisão abrupta, pode trazer consequências. E a alma, ela traz esses sentimentos. Então, por isso que as maiores doenças que nós vemos do século XXI hoje são consideradas as doenças da alma, que é a depressão, que é a ansiedade. São doenças que hoje são chamadas de doenças da alma. São doenças que não é um remédio que vai trazer uma cura. O remédio ele pode ser paliativo.
Você pode tomar um antidepressivo, não vai curar sua depressão. Ela vai te dar um paliativo, você vai se sentir melhor. Tá com ansiedade? Vai tomar ali um remédio que tira a ansiedade? Não vai curar a ansiedade. Ela só vai dar uma sensação de melhora. Porque a verdadeira cura para doenças da alma é Cristo. É Cristo te mostrando o caminho. A única coisa que ele prometeu para nós aqui na terra não foi riqueza, não foi dinheiro, não foi casa, não. Ele prometeu: eu vos dou a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Ninguém entende porque a pessoa tá com a vida toda destruída. Assim que eu digo, perdeu o emprego, carro quebrou, chega em casa, só tem aquele alimento, não sabe qual vai ser o alimento do dia seguinte, a pessoa tá com paz. Aí você fica, mas como assim? Como essa pessoa pode estar em paz? Porque ela tem Cristo na vida dela. E ela sabe que ele vai suprir todas as necessidades. Mas isso é um tema para o próximo, o tópico 3, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre coisas materiais. Mas eu quero dizer que, assim, a alma, ela faz parte do corpo humano, assim como o espírito. Só que eles são separados. Eu já tirei o elefante da sala, como diz aí o termo logo no início da aula, eu já quis falar logo. Eu acredito que existem três: corpo, alma e espírito. E na Bíblia você tem alguns lugares dentro dela que separa ambos, o espírito e a alma. E nós temos aí até mesmo na revista falando sobre isso, né, a separação deles. Por exemplo, a oração de Maria. É, Você tem Isaías falando sobre isso. O Cântico de Maria, desculpa, quando ela ia receber Cristo ali em Lucas. E é, você tem Isaías falando também da separação da alma e do espírito. Então, assim, você tem alguns exemplos da Bíblia. Eu acho muito importante o professor mostrar esses exemplos para os seus alunos. Como eu falei, discutir se é dicotomista ou tricotomista, dependendo do termo, dependendo da onde está sendo essa discussão, você está discutindo ela por questão apenas didático ou apenas acadêmico para dizer não, eu acredito no dicotomismo por causa disso, daquilo, ou eu acredito no tricotomismo por causa disso, daquilo, só pelo fato de acadêmico, talvez isso não seja útil. Não faz sentido. O importante é somente você entender uma coisa. Independente se é corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito e a alma está dentro do espírito, o importante é que a santificação ela tem que ser integral, porque vale muito mais a prática. É você cuidar do corpo e do espírito igualmente. É isso que vale. Se você acredita no dicotomismo apenas para dizer não, o corpo não vale nada, tá errado. Agora, se você acredita nisso apenas por método acadêmico, para ficar debatendo com outras pessoas que acreditam no dicotomismo, mas que seguem uma vida em santidade, isso não faz sentido. Vamos acreditar numa coisa: a santidade ela tem que ser integral. Eu, como sou da Assembleia de Deus, falei para vocês, eu acredito na trindade do corpo. Ensino isso aos meus alunos, mas somente para dizer assim: a santidade tem que ser integral. Corpo, alma e espírito. Já vamos ao próximo tópico: a santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Aí tem 3 destaques. Cristo morreu na cruz para resgatar o homem em sua totalidade: corpo, alma e espírito. O pensamento grego dificultava a compreensão da ressurreição do corpo. Cristo teve seu corpo ressurreto, assim será para nós quando formos glorificados. Então, Cristo ele morreu na cruz para resgatar o homem em totalidade. Não foi somente pela sua alma, não foi somente pelo seu espírito. Ele também morreu pelo seu corpo. Então, por isso que nós temos que viver uma vida integral: corpo, alma e espírito. Assim como falamos anteriormente sobre os gregos terem dificuldades de entender essas coisas do corpo e da alma ali, e ali eles mudarem o seu pensamento,
Assim também houve uma dificuldade para a igreja em Tessalônica entender a questão da ressurreição, porque os gregos não acreditavam na ressurreição. Só que aí Paulo ele fala, assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressurretos. Nosso corpo será glorificado. A glorificação ele é o último estágio do plano da salvação. Quando nós falamos do plano da salvação, nós temos alguns estágios. A santificação faz parte dele, os 8 elos do plano da salvação, né? Temos a santificação, nós temos a justificação, queremos falar um pouco mais nesse subtópico, e temos a glorificação, e temos também outros também, né? E a glorificação é o último estágio, é quando o nosso corpo será ressurreto e será glorificado em um novo corpo. E aí Paulo ele fala sobre isso para a igreja. Segundo o subtópico, ele fala a santificação do Espírito. Quando nos convertemos, somos justificados e somos regenerados. A santificação é instantânea e progressiva. Nosso corpo, antes de morto, tem o Espírito Santo e está espiritualmente vivo. A morte significa a separação do homem com Deus, e assim como aconteceu com Adão e Eva no Éden após o pecado. Então, quando nós nos convertemos, nós somos justificados. Meus alunos nas classes, eles já sabem uma coisa. Quando eu falo para eles, nós somos justos? Eles já falam, não, não somos justos. Nós somos justificados. Eles estão fazendo isso agora aqui, ó. Aqui na minha frente, aqui eles estão justificados. Porque eles já sabem que nós não somos justos. Nunca fomos. Nós somos justificados. Existe uma diferença. Assim como uma pessoa que cometeu um crime e aí pagam a fiança para ela, o crime foi feito. Vai estar na ficha dela o crime. Só que pagou para ela a fiança. Ou seja, talvez aquele crime ali tenha sido pago, mas a pessoa não deixou de ter feito ter cometido aquele crime. Então é assim do mesmo jeito. Nós pecamos e nós somos pecadores, mas nós fomos justificados por Cristo. O nosso espírito antes era morto. Só que quando nós aceitamos a Cristo, hoje nós recebemos um espírito novo, né? Um espírito vivo, estamos espiritualmente vivos. E o que é esse morto e vivo, né? Não é esse morto de morrer, e aí, enfim. É o seguinte, quando nós não somos servos de Cristo, nós acabamos estando morto. O que é morto? É separado. Assim como Adão, quando pecou, Deus o expulsou do jardim do Éden, houve a separação. Com essa separação, hoje nós não temos acesso a Deus. Só que quando nós nos convertemos, nós temos ali livre acesso a Deus, pois agora nós não estamos mais mortos, mas estamos vivos. E é assim que acontece conosco. Só que existe um processo para a justificação e a santificação, que ela é assim, ela é instantânea. Você se converteu, você não precisa aguardar 48 horas para estar santificado. Assim como às vezes você vai comprar um plano de internet e fala assim, daqui 48 horas vai estar pronto ali seu plano de internet. Não, isso não acontece. Quando nós quando nós nos convertemos, no exato momento nós já somos santificados e justificados. Nós não precisamos aguardar a santificação, já somos. Porém, ela precisa ter um processo progressivo. Nós não podemos esquecer de buscar a santificação todos os dias. No subtópico 3, ele vai dizer a santificação da alma. A santificação da alma está ligada diretamente com a palavra de Deus. Na justificação e santificação inicial, os pecados são perdoados, mas precisamos viver constantemente alertas, pois a velha natureza ainda luta dentro de nós. Só a comunhão com Deus nos limpa da velha natureza. Eu falei para vocês no começo da aula que nós iremos ter um vídeo aqui do pastor Rigonato com Cavalcante falando das duas naturezas. E como é uma pré-aula, eu não posso ficar me completando, não posso ficar falando muito sobre isso, então eu vou ser bem resumido. Quando nós nascemos, é colocada uma semente sobre nós, chamada de velha natureza. Natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é colocada dentro de nós quando nós nascemos. Mas ela ainda é uma semente.
ela vai florescer a partir do momento que você tem a consciência do pecado, a consciência do bem e do mal. Quando você sabe o que é bom e o que é mal, aí sim floresce a natureza pecaminosa dentro de nós. E ela só vai crescendo a partir dos frutos das obras da carne que é falado em Gálatas. E aí você vai crescendo com isso e vai enchendo a sua árvore de obras da carne. Quando você se converte, nesse momento é cortada essa árvore. Quando você corta essa árvore, então, nasce uma nova natureza. Você então tem uma nova natureza dentro de você. Então é por isso que é um novo homem. Você nasce novamente. Assim como Jesus falou para Nicodemos. Aquele que nascer da água do Espírito, e aí Nicodemos não entendeu no momento. E aí Jesus, mas você sendo rabi não entendeu? Aí fica difícil, né? Mas assim, nasce essa nova natureza. Hoje eu sou um novo homem. Só que você continua sendo você. Quem vai falar para você se você vai conseguir manter essa nova natureza é você mesmo, através da palavra. Então você lê a palavra, entende a palavra e busca a santificação progressiva. Ela é instantânea. A nova natureza nasce assim que você se converte. Porém, ela precisa ser alimentada, pois a velha natureza ainda está dentro de você. Terceiro tópico ele fala, a santidade do corpo. E aí nós temos aí o primeiro subtópico que diz, dominando a concupiscência da carne. Concupiscência vem do latim e significa o que tem desejo forte. João adverte o cristão a buscar o controle e não ser dominado pela natureza pecaminosa. 1 João capítulo 2, versículo 15. Muitos atribuem suas imoralidades a Satanás, mas Tiago deixa claro que somos nós que cometemos os pecados. Agora vamos falar um pouco das concupiscências. É uma palavra bem difícil de falar, mas é muito importante nós entendermos o que é isso. É o que tem desejo forte. Então a concupiscência, ela dependendo, pode dominar você. E você tem que tomar cuidado para não ser dominado pelas concupiscências. A primeira que nós iremos falar é a concupiscência da carne. E João ali adverte que o cristão deve ter o controle sobre a natureza pecaminosa. E aí nós vamos abrir aí em 1 de João, no capítulo 1, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer, 1 João, capítulo 2, eu vou ler do verso 15 até o verso 17, ele fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê aqui que João ele já deixa claro, não amem o mundo. O que é o mundo? O mundo é as pessoas que vivem uma vida fora dos caminhos e dos preceitos do Senhor. Então não amem o mundo e nem o que no mundo há. Você vai olhar ao seu redor e você só vai ver mal. Você vai ver pecado. Por quê? O mundo está cheio de pessoas com a natureza pecaminosa. Como eu falei, apesar de você ser cristão hoje, ter se convertido, existe ainda uma natureza pecaminosa dentro de você, que faz você pecar. Se você lutando contra ele já é difícil, imagine quem não luta. Então, assim, as pessoas já estão bem longe de Deus. E aí, João fala, filhos, não amem o mundo, e nem no que o mundo há. Mas busquem Deus, né? Ele fala que o mundo e a sua cobiça passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A alma e o espírito são eternos. Vai viver para sempre. E aí você tem que dizer aonde você quer viver com sua alma. Onde que sua alma vai viver. Muitos atribuem a Satanás os pecados. Talvez você veja muitas pessoas falando, não, mas é o diabo que tem me tentado. Ah, mas é o diabo que tem feito. Ah, mas é o diabo. E o diabo fala, opa, peraí. Como assim? E você, não tem culpa aí não? Você não tem culpa?
E é engraçado porque assim, Tiago, no capítulo 1, verso 14 do seu livro, ele vai dizer exatamente isso. E eu quero já abrir aqui Tiago, capítulo 1, verso 14. E ele diz assim, ó. Capítulo 1, verso 14, ele fala assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Ou seja, ele fala aqui, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu... Ele fala de Satanás? Não, ele fala seu. O seu mau desejo. Então, assim, o diabo, ele só te traz a tentação. Mas é você que peca. Assim como ele fez com Eva. Ele chegou em Eva e falou assim, mas é verdade que se você comer qualquer fruta aqui desse jardim, qualquer fruta aqui, você vai morrer? Ela falou, não. Somente da fruta ali do conhecimento. Se a gente comer ela, certamente nós morreremos. E aí o Satanás foi perspicaz e falou, não é bem assim não. Aí ela olhou a fruta e viu que era boa. E aí ela comeu. Satanás não colocou uma arma na cabeça de Eva e falou, vai lá e come a fruta. Ela foi e comeu. Ele só tentou ela. Jesus foi tentado no deserto e não cedeu. Segundo o subtópico, ele diz, dominando a consciência dos olhos. Os olhos são a janela da alma, segundo destaque. Se os olhos forem levados aos interesses egoístas, só pensando em você mesmo pode levar o homem às ações vergonhosas, assim como Davi. E aqui nós estamos falando um pouco da concupiscência dos olhos. O olho é a janela da alma. Então, tudo que a alma vê é a partir dos olhos. Tudo entra a partir dos olhos. Então, se você olha uma coisa e cobiça aquilo, você já pecou. Se você olha uma coisa e pratica o mal, pecou. Então, assim, nós precisamos ter nossos pensamentos voltados para Deus. A nossa visão totalmente voltada para o céu. Ter uma visão apenas para as coisas espirituais, pois as coisas terrenas são más. Então, buscar não fazer como Davi. Davi, ele olhou e viu Davi lá na janela lá e viu Batseba. A partir de um olhar para Batseba, ele vai, ele trai ali, ele comete um adultério, ele mente para Urias, ele vê que Urias não vai ali conseguir esconder o pecado dele, né? E aí ele vai e mata Urias. Ou seja, a partir dos olhos, Davi cometeu todo o pecado ali. Isso que Davi era considerado segundo o coração de Deus. Se arrependeu, Deus está sempre disposto a perdoar. Mas seria melhor se não tivesse cometido o pecado, né? Pois viu, ele olhou. Dominando a soberba da vida, né? O terceiro subtópico. E aí diz, a soberba da vida é a ostentação a ter um desejo de ter coisas para se aparecer para os outros ou até mesmo para ser reconhecido pela sociedade. Os desejos pelas coisas acima do desejo de fazer o bem afasta as pessoas de Deus. Jesus no Sermão do Monte diz que para não nos preocuparmos com as coisas desta terra e buscar o reino de Deus. Nós podemos entender aqui que os jovens hoje em dia, não só jovens, a gente gosta de bater em jovem, mas os adultos também gostam de aparecer. Gostam de mostrar que tem. E aí o que fazem? Querem um carro do ano. Às vezes tem uma camiseta que custa R$300. Aí tem uma outra camiseta que custa R$40. É o mesmo pano. Só que tem um jacarezinho aqui do lado. E aí vai e compra a camiseta da Lacoste. Por causa de um jacaré. Um jacarezinho. Só para que as pessoas olhem aquele jacaré. E aí você vai ver um tênis que custa R$100. Hoje tá difícil de achar um tênis de R$100. Vai, 200. Só que não, tem que ser o de 1.000. Só porque é ali a marca da moda. Então assim, isso é tão fútil. É tão desnecessário. Só para que os outros olhem e vejam que você tem. Jesus sempre falou ali para não se preocupar com as coisas dessa vida. Ele falou isso no Sermão do Monte. Ele falou isso para o jovem que falou assim, o que é que eu posso fazer para ter ali, para entrar no seu reino? E ele fala, vende tudo o que tens e
me segue. E aí o jovem já ficou chateado na hora, pois ele estava muito apegado às coisas materiais. E Jesus ele fala: é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um jovem, um rico, entrar no reino dos céus. Então, a soberba da vida você só vai conseguir lutar contra ela buscando as coisas do reino, buscando Cristo, não pensando no que os outros vão pensar sobre o ter ou o possuir, e sim o que as pessoas vão olhar de você ser um servo de Deus. E nem assim você deve querer mostrar para as pessoas o quão santo você é, pois a santidade ela é pessoal. E aí você vê que hoje em dia, né, as pessoas elas se matam para ter as coisas. E aí acabam cometendo atrocidades e pecados muito maiores. Vamos já para em conclusão, né? Nessa lição desse domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitirmos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Aqui ele já fala, né? Você tem glorificado a Deus em em todos os seus dias, suas horas, seus momentos. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Amém? Quero já agradecer a todos por terem ficado nesta aula. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Nos vemos numa próxima aula. Deus abençoe.